Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Agnaldo Pires e tenho o prazer de compartilhar o meu sonho muito louco de que um dia todos os povos e todas as nações possam se comunicar de maneira adequada. E, aliás, eu acho que é um sonho muito louco mesmo, porque cada vez que a gente fala de comunicação eficaz com algumas pessoas, as pessoas falam, não, é muito difícil, não dá para fazer. E realmente a gente tende a deixar para trás, como ser humano, tudo aquilo que a gente acha mais difícil, né? Mesmo sabendo que algumas dessas coisas que ficam para trás são coisas que fazem toda a diferença em nossas vidas. E a comunicação eficaz, com certeza, é uma dessas. Bom, nós estamos na segunda temporada desse podcast. E eu quero agradecer aí inicialmente a você que nos acompanha durante todo esse período. Nós temos pessoas nos ouvindo neste momento no Brasil, em Portugal, em Estados Unidos, Alemanha, Suíça, França, Reino Unido, Canadá, Moçambique, Espanha, Paraguai, Suécia, Angola, Japão, Cabo Verde, Honduras, Chile e muito mais, gente. Eu quero deixar aí o meu forte, imenso e mais profundo agradecimento a todos vocês que nos ouvem e que fazem esse programa ir mais longe, né? Essas palavras irem mais longe. E, mais uma vez, eu reforço aqui, eu gostaria muito de saber como que a comunicação eficaz, como que esse podcast está ajudando vocês, né? Se puderem nos dar um feedback sobre, eu fico extremamente agradecido, porque isso certamente vai nos levar a ir mais longe e a alcançar mais pessoas que talvez estejam sedentas por informações como essas que a gente procura compartilhar aqui com toda a humildade. Bom, nós estamos, como eu disse, na segunda temporada, e na segunda temporada desse podcast falamos para casais, né? Nós estamos falando de comunicação eficaz para casais e direcionando assuntos relacionados a isso. Hoje o que eu quero falar é sobre a criação, um desenvolvimento aí de uma relação saudável com os filhos, né? O tema de hoje é comunicação eficaz na criação dos filhos em casa. Pois é, nós precisamos ter uma certa atenção em relação a isso também. Eu tenho falado aqui, deixado várias dicas sobre como o casal pode se comunicar melhor. Então, esse episódio de hoje nada mais é do que uma grande visão, né? Digamos assim, eu estou sendo muito otimista em acreditar que tudo aquilo que eu tenho falado até aqui já tenha sido absorvido por quem está nos ouvindo e que, a partir de agora, o ponto principal seria passar isso para os filhos, ou seja, você vai se comunicar normalmente, buscando sempre da melhor forma, fazer da melhor forma, porém, dessa vez, focando também nos seus filhos. Primeiro ponto que eu quero deixar aqui é uma frase que eu amo utilizar, né? Nós conhecemos os pais através dos filhos. Pois é, se você olhar para determinadas crianças e ver ali um certo comportamento, obviamente você já consegue fazer uma leitura e uma boa leitura de como são os pais, né? E talvez ali identificar algumas coisas que os pais poderiam ter como pontos de melhoria, mas isso é assunto para um outro podcast, um outro episódio aí que teríamos o prazer de falar. Bom, primeiro ponto que eu quero deixar aqui bem claro: tem como nós termos um relacionamento saudável com os filhos sem ter uma boa comunicação? Eu já respondo, para mim, na minha visão, na minha experiência de vida, não tem, não há como. Se você não consegue ter um bom relacionamento com o seu próprio cônjuge sem uma boa comunicação, como é que você poderia ter um bom relacionamento com os seus filhos sem uma boa comunicação? E detalhe, normalmente a gente está falando de relacionamentos onde o pai e a mãe têm uma certa idade ali meio compatível para entender o que estão falando. Mas quando a gente fala com filhos é uma outra geração. Então, talvez as ideias sejam diferentes, a forma de expressar seja diferente, e se você não estabelece uma comunicação eficaz dentro da sua casa, né, desde o início, vai chegar um ponto em que você vai tentar conversar com esse ser e você não vai conseguir, porque você não entende o vocabulário dele, você não entende as ideias dele e vice-versa, né? Então, é um avançadão contra um cara aí que está
fora de moda, né? Um demodê da vida. Então é importante que pais comecem a comunicação entre vocês e façam com que ela seja uma constante, para que quando chegarem os filhos, vocês possam fazer isso com eles também. Em alguns momentos a gente até escuta umas coisas assim, e onde foi que eu errei? Essa pessoa não... na maioria das vezes é na comunicação, né? Na maioria das vezes, mas também cada caso é um caso e a gente não vai julgar aqui de maneira geral, tá? Mas, enfim, a ideia é essa, a dica é essa. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui com vocês é: explorem a comunicação dentro de casa, porque ela é fundamental com seus filhos. E é claro que você pode estabelecer uma forma de mostrar isso também, como que a comunicação fortalece esse relacionamento entre pais e filhos. É importante que eles vejam que não é porque você, num determinado momento do dia, como por exemplo numa refeição, onde teoricamente estariam todos na mesa, vocês procuram conversar, que não seria importante. Ele precisa mostrar para ele que é importante. Ele precisa ver que ali é aquele momento em que ele vai expor algumas coisas, vai ouvir algumas instruções, né? E daí por diante, criar um hábito saudável de comunicação. Vamos a um próximo ponto, então? Quais são os desafios aí na comunicação entre pais e filhos? E eu vou falar que não são poucos, não, são muitos desafios, mas independente deles, porque se a gente for ficar listando aqui desafios, a gente não vai ter podcast para isso, né? Vai virar uma live que vai virar à noite, mas a ideia é que identifiquem estes obstáculos. O que é que está acontecendo que impede que os pais conversem com os filhos? O que está havendo ali naquele momento em que vocês tentam conversar, mas não chegam num acordo? Talvez vocês precisem de ajuda especializada para isso, não uma ajuda profissional. Mas, se não for o caso, tentem corrigir o curso conversando mais. E conversar mais não é falar mais, não é isso. A comunicação é muito mais do que falar, né? Existem outras formas de você se comunicar. Então, vá quebrando essas barreiras para que vocês possam ser parceiros, né? Marido, mulher, parceiros, e pais, parceiros dos seus filhos em termos de criação. Vocês precisam, ou vocês querem que outras pessoas fora da casa de vocês, do contexto da família de vocês, sejam parceiros dos seus filhos. Eu particularmente não quero, não. Então é importante que vocês assumam esse papel. É difícil, enche o saco em alguns momentos, dá vontade de você largar tudo? Talvez, não sei, mas eu não conheço a sua realidade, né? E o importante é que, independente da sua realidade, você foque este tema, esta direção. Seja parceiro, né? Parceria é uma palavra forte dentro de casa. Eu prefiro 1 milhão de vezes que uma filha minha chegue pra mim e me pergunte uma coisa que talvez me incomode, do que ela vai perguntar lá fora, né? E aí a gente vai ter uma visão, vai aprender a lidar com aquilo juntos. E basicamente é isso. Outro ponto é divergências, tá? Discutam entre o casal, entre vocês, né, marido e mulher, as divergências sobre o relacionamento com as crianças, com os filhos. É importante que vocês tenham isso bem definido, porque a coisa mais interessante para uma criança, para um adolescente que seja, é encontrar uma brecha. Então, ele vai e pede uma coisa para a mãe não deixa. O que ele faz? Vai e pede pro pai, o pai deixa, e aí ele sai todo vitorioso. Por quê? Porque não há alinhamento entre os pais, e isso pode ser um grande problema, tá? A curto prazo ou a longo prazo, isso vai se reverter com certeza contra os pais. O próximo ponto que eu quero falar aqui é sobre estilos de comunicação. A gente já falou algumas vezes em alguns episódios por aí sobre isso, né? Nem todo mundo se comunica da mesma forma, né? Algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas. Então, não vamos pegar um PowerPoint e levar lá, ficar falando, mostrando imagem pro cara que ele só quer ouvir, ele não quer ver. E quando você tenta empurrar outra coisa, você trava o cara, trava a pessoa, né? E acaba não passando a sua mensagem. Isso é ruim.
Ninguém quer esse tipo de coisa, principalmente quando a gente fala de filhos. Então é importante que você identifique como que o seu filho te ouve mais, te escuta mais. Qual que é a forma? E escutar aqui não necessariamente escutar, mas absorver aquilo que você está passando. Como que isso funciona? Né? É importante que você tenha isso definido, mapeie mesmo como que é a melhor forma de seu filho absorver informações. Porque senão você vai ficar falando para uma pessoa que não é de ouvir. Né? Então, eu vou relembrar aqui algumas coisas, se é que você não lembra, sobre estilos de comunicação. Na programação neurolinguística, teoricamente e principalmente, nós falamos de 3. Tá? Nós falamos da pessoa que é mais visual, aquela pessoa que tende a pegar as informações através de imagens, né? Ela transforma isso em informação, ela traz isso para dentro de si como uma informação. Aquilo que você passa para ela, ela transforma numa imagem e absorve aquilo. É mais ou menos isso, tá? Essas pessoas, elas são sensíveis a efeitos visuais, né? Por exemplo, cores, formas, aparências, essas pessoas vão se identificar com esse tipo de coisa. Então, quando você tentar se comunicar com uma pessoa como essa, você vai usar alguns termos específicos, como, por exemplo, veja o que você quer dizer tal coisa, ou veja como está claro, né? Isso está claro para você? Coisas desse tipo. É o vocabulário de uma pessoa visual. Pode parecer bobeira para você, mas não é, né? Até o vocabulário de uma pessoa visual é diferente de uma pessoa auditiva, como é a próxima que eu vou falar, que é a pessoa que já valoriza os estímulos auditivos, né? Eles são, como que eu posso dizer, eles pegam isso e transformam em efeitos sonoros internos, né? Por exemplo, o visual transforma tudo numa figura e guarda isso mentalmente, né? O auditivo faz isso de uma forma diferente, ele transforma em um MP3 lá, por exemplo, né? Basicamente falando, comparando, e guarda isso dentro de si. É dessa forma que ele absorve. Então, eles vão prestar atenção em algumas tom de voz, volume, ritmo, essas coisas, tudo aquilo que a gente fala da voz, né, dentro de uma oratória, por exemplo, eles estarão atentos. A qualidade de som. Então, por exemplo, nesse podcast, eu não sei onde você está vendo ou ouvindo, se no YouTube ou no Spotify, mas se for no Spotify e a qualidade estiver ruim, o auditivo já sai, ele não para, não continua. Não, esse cara tá muito ruim hoje, não tô conseguindo ouvir direito, e desiste, vai para outra coisa com uma qualidade de som melhor. Esse é o auditivo. E ele costuma usar algumas frases, tem um vocabulário também específico, como isso faz sentido para você? Soa bem, isso parece música para os meus ouvidos, né? Esse é o tipo de vocabulário de uma pessoa auditiva. E por fim, o sinestésico. O sinestésico é aquela pessoa que gosta mais de tocar. É o cara do abraço, é o cara do tapinha nas costas, esse é o sinestésico, né? Então, essas pessoas, elas normalmente se concentram em emoções, né? Aquilo que a situação passa como emoção, ela armazena aquilo, é muito mais importante para ela do que qualquer outra coisa, tá? Então, as emoções para um sinestésico vai ser legal. E como que você se comunica? As frases com ele isso me toca, né? Realmente faz parte. Sinto que isso é verdade, eu sinto em você uma pessoa legal. Ele vai usar esse tipo de coisa. Então, você não pode sair por aí misturando esses vocabulários, tratando as pessoas de qualquer jeito, né? Talvez você seja mais visual e acha que todo mundo é visual, não é. E quando a gente fala de filho, a gente está falando de trazer essas pessoas para o nosso lado. Dois grupos que você precisa ser especialista, no seu cônjuge e nos seus filhos. Seja especialista nessas pessoas, entenda isso, entenda inclusive qual é a linguagem do amor lá deles, né? A gente vai falar aqui num outro episódio, mas entenda como que se agrada essas pessoas, o que é importante para elas, seja especialista em saber como essas pessoas funcionam. Bom, o próximo ponto que eu quero falar aqui é sobre comunicação não violenta. A gente já falou também em alguns
outros episódios aí sobre esse tema, sobre a comunicação não violenta, e eu quero relembrar para você o que seria isso. Segundo Marshall Rosenberg, que desenvolveu a CNV, Comunicação Não Violenta, é um método, é um processo de comunicação e resolução de conflitos. Existe uma base para isso que é fundamental, e essa base é dividida em 4 componentes. A observação, onde você olha especificamente o fato, né? Você não tem nenhum julgamento, você não avalia, você não faz nada, você olha, você tem um fato. E sobre esse fato você não coloca nenhum tipo de emoção, nada. Você observa claramente o que está acontecendo. Ponto. O próximo ponto são os sentimentos, e aí você vai reconhecer e expressar esses sentimentos, né, genuínos relacionados àquela situação. Ou seja, ao invés de você pegar e fazer aquele turbilhão, nossa, a pessoa foi atropelada também, eu não sei o que, aquelas coisas, não. Pega o fato, aconteceu um atropelamento. Ponto. Fulano está no chão, o carro está ali, a pessoa parece estar aqui do lado de fora, tal, sem julgamentos. Olhe só, são os fatos, tá? Sentimentos. O que aquela situação está te trazendo como sentimento? Sentimento ruim? Sentimento bom? Por quê? Porque aí você vai identificar e vai tentar compartilhar isso de uma maneira muito mais honesta e muito mais clara sobre o que está acontecendo. Por que isso é importante? Porque através dessa separação, você vai criar uma empatia e vai compreender todas as partes que estão envolvidas ali naquele processo. Se você já joga sentimentos, emoções, julgamentos no primeiro, você já não consegue fazer nada disso. Ou seja, resolução de conflito? Zero. Por quê? Você mesmo já resolveu um negócio dentro de você e criou um pré-conceito, então não vai resolver. Próximo ponto seriam as necessidades. Identificar as necessidades universais que estão atrás dos sentimentos. Então, as necessidades vão representar alguns valores, alguns desejos, requisitos fundamentais para que as pessoas compartilhem ali com segurança, respeito, uma sensação, né, de pertencimento àquele grupo, autonomia, entre outros. E aí você vai conseguir se aproximar dessas pessoas, né, a ponto de entrar de uma maneira meio que neutra dentro daquilo, da situação. E por fim, há o pedido. Né? Fazer pedidos claros, específicos, né? O que é necessário, houve um atropelamento, tal, você entrou ali, agora você está colocando seu sentimento, meu sentimento é um sentimento de querer ajudar, eu estou realmente incomodado com aquela situação, preciso entender o que aconteceu e de que forma que eu posso ajudar, então entendi a necessidade ali de quem está das pessoas envolvidas, né, no assunto, e aí eu vou entender qual é o pedido, ainda que não diga, mas com palavras claras eu tenho que arrancar isso, qual é o pedido, o pedido não deixe esse cara sair daqui, ou eu preciso fazer alguma coisa, qual que é o pedido da pessoa que está perdida, né, naquela situação, no meio daquele conflito. E aí é interessante que esses pedidos eles sejam concretos, eles sejam viáveis, sejam formulados de uma maneira positiva. Por quê? O pedido, às vezes, as pessoas, assim, parece bobeira, parece ser básico isso aqui, né? Mas o que acontece? Você vê um fato, você já joga seu preconceito, e aí você sai falando coisas que você entende que sejam um pedido que é necessário, tal, não sei o que, da maneira mais, como que eu posso dizer, inadequada possível, né? Então o pedido vai sair de uma forma clara para que você conduza a coisa, sempre com calma, uma coisa por vez. As pessoas atropelam isso. Dentro de casa, a comunicação não violenta é a mesma coisa, né? Você chega para o seu filho e ao invés de você pedir as coisas de uma maneira agradável, você parte para cima, né? O moleque quebrou um negócio ali, ao invés de você ir lá conversar, entender a situação, né, ver, ir atrás do negócio, né, seguir os passinhos aqui da comunicação não violenta. Não, você vai para o quê? Para aquilo que a gente tem uma tendência maior, que é a comunicação violenta.
parte pra cima do moleque, bate e xinga e não sei o que. E aí o que você chamaria de pedido é um extremo, como que eu posso dizer, desagrado, uma ofensa, um ataque, né? Então é uma coisa não muito legal. Aliás, nada legal. Então é importante que você entenda que a comunicação não violenta deve fazer parte do seu relacionamento com seus filhos. Porque se não fizer, volto aqui a falar, ele vai procurar alguém que o entenda e que fale com ele de uma maneira agradável. Meu querido, não precisa ser lá fora, não. Seja você essa pessoa dentro de casa, pratique a comunicação não violenta. O próximo ponto que eu quero falar aqui é ouvir atentamente e validar sentimentos. Lembra que eu já falei aqui sobre a escuta ativa? Pois é, serve para os filhos também. Ouça os seus filhos, meu Deus do céu, a gente sempre fala. Ouça, alguns filhos começam a fazer algumas coisas porque é um pedido de socorro. E mesmo assim os pais não estão ouvindo. Então esteja atento, escuta ativa. Olha, senta e escuta, presta atenção, desliga a droga do celular, desliga a porcaria da televisão e se concentre no que o seu filho está falando. Talvez 5 minutos, 5 minutos possa salvar uma vida. 5 minutos talvez salve o seu relacionamento com o seu filho. É o que pode separar você do relacionamento com o seu filho. É o que pode separar inclusive o seu filho de uma situação desagradável. É o que pode separar você de sair à noite, no meio da noite, frio, com chuva, para ir atrás do seu filho em algum lugar onde você não gostaria de ir. 5 minutos podem fazer toda a diferença. Então escute. Já falei aqui a diferença de ouvir, é um processo do ouvido. Você ouve o barulho, você ouve um ruído, né? Mas escutar é você parar e prestar atenção, ligar aqui o cérebro. Agora estou absorvendo e estou tentando raciocinar o que você está dizendo. Então, escute, faça escuta ativa com seus filhos e mostre, de que você se importe com que você se importa com o que ele está sentindo, que é o que ele está compartilhando com você, porque se você não consegue fazer isso, ele vai procurar alguém que se importe, e normalmente ele pode encontrar alguém que realmente se importe, na melhor das hipóteses, e pode encontrar alguém que só quer se aproveitar disso. Então tome cuidado, crie um vínculo a partir da escuta ativa. Próximo ponto, defina objetivos e valores compartilhados. Família. Eu costumo a dizer algumas coisas interessantes sobre família. E assim, vou deixar claro aqui esse meu pensamento mais uma vez. Definição de família para mim são pessoas que compartilham de uma mesma, entre aspas, fonte de renda, entre aspas, de um mesmo teto, entre aspas, de uma mesma estrutura, Isto é família, ou seja, pai, mãe estão debaixo de um teto, provendo o sustento para um filho, isso é uma família, o meu pai o avô dos meus filhos é minha família. Não, ele não é sua família. A sua família é o que você está ali criando. Você é a cabeça da sua família, a sua esposa é ali a sua pessoa, a sua ajudadora, a sua auxiliadora nessa missão, e os seus filhos são parte de tudo isso, Então, esta é a sua estrutura familiar. O que está fora disso, ainda que seja seu sangue, são parentes, tá? Então, primeiro de tudo é a família, depois os parentes, primeiro os de casa e depois os de fora, isso é importante. E aí, quando você fala de família, uma família deve ter alguns objetivos que sejam compartilhados. Ou seja, se porventura a necessidade é comprar uma casa ou trocar um carro, não é a necessidade de um, é a necessidade de todos. Então, precisam todos participar daquilo. Defina, então, que em um determinado momento nós vamos falar sobre os objetivos compartilhados desta casa, desta família. Nós precisamos falar sobre determinado assunto que é importante para nós.
Não deixe os seus filhos de fora. Eles precisam ver que as coisas estão acontecendo, que nada cai do céu, que você precisa fazer um certo sacrifício. Olha, filho, aqueles tênis que você gosta de comprar a cada 3 meses, não vai dar para você fazer esse ano, porque esse ano a gente vai pegar esse dinheiro e vai economizar e vai comprar o carro novo que a gente tá precisando, tá? Nossa família tá crescendo e tal, e não sei o que. E demonstre isso, faça as crianças participarem, né? Outra coisa interessante é coloque lá os gastos, né? Você não tem que falar sobre gastos todo o mês com sua esposa, com seu marido. Então, coloque lá os gastos da casa. Olha, seria interessante você parar com esse negócio de tomar banho de 15, 20 minutos, né? Vamos reduzir isso, né? Porque a conta de luz está ficando alta, você está vendo aqui, e aí, se continuarmos nessa crescente, provavelmente eu vou ter que cortar alguma coisa sua, e por aí vai, né? Nós precisamos mostrar que eles fazem parte de um mundo que funciona, não é um mundo à parte, onde eles não precisam participar de nada. Eles não precisam, talvez, lutar por algumas coisas que a gente vai atrás, por enquanto, mas eles precisam saber que essas coisas existem e nós precisamos destacar a importância deles dentro deste conjunto, né? Nós precisamos mostrar isso. Comunique-se dentro de casa através disso também. Por que eu falo isso? Depois que as pessoas casam, uma das maiores discussões, né, é só uma ponta isso, tá? Existem outros assuntos, mas uma das maiores discussões é financeira. Né? Um dos maiores problemas é o financeiro. Um dos maiores motivos de separação, inclusive, é finanças, é dinheiro. Por quê? A pessoa não foi ensinada a lidar com esse tipo de coisa durante a sua infância, durante a sua juventude, né? Sempre teve tudo na mão e aí de repente ela passa a ganhar o dinheiro dela e acha que é dela e não, sabe? E aí entra naquela bola de neve que não vamos entrar aqui em detalhes, mas é um ponto. Então, se você não quer ter, aliás, se você ama seu filho a ponto de não querer que ele passe por determinados problemas ao longo da sua vida, comece a conversar com ele sobre determinados assuntos, né? Mostre de que existe um mundo além daquele que ele conhece. Talvez um mundo que ele ainda não tenha uma certa responsabilidade ativa, mas existe. E um dia ele vai precisar ter uma responsabilidade sobre aquilo. Então ensine, tá? Para que ele não chegue num relacionamento totalmente cru e seja problema para outra pessoa. Próximo ponto. A divisão de responsabilidades. A gente... como casal, né, a gente sabe que a criação dos filhos, ela é responsabilidade dos dois, né? Mas existem coisas que vai ser mais fácil para um do que para o outro em termos de comunicação com os filhos. Talvez ele se abra mais com a mãe do que com o pai, mas é importante que os dois estejam alinhados. Então, nós precisamos tornar ali um hábito de que algumas responsabilidades estejam definidas e sempre revisadas, vivas. Então é importante que o apoio entre todos ali, entre o casal principalmente, ele seja constante. Ok, é responsabilidade sua ir lá e conversar com a nossa filha sobre a primeira menstruação, sobre alguns assuntos delicados de mulher, alguma coisa nesse sentido. Talvez ela se sinta mais a vontade de falar com a mulher, que é a mãe, do que com o pai sobre esse assunto. Então, existem essas definições e responsabilidades. Isso, mais uma vez eu falo, é só um tema. Existem outros, vários, milhões que você pode ter dentro da sua realidade. É importante que você converse com seu cônjuge e defina aí qual que é a melhor maneira de vocês tratarem isso frente aos filhos, tá bom? Lidando com conflitos. E isso é interessante. Você acha que você não terá conflitos com seus filhos? Eu duvido. Acho que terá sim, e não serão poucos. Mas existe uma forma adequada de você lidar com eles. Como eu já falei aqui sobre a comunicação não violenta, eu sugiro que você faça dessa, como que eu posso dizer, desse conjunto, né, a sua base para que você lide com os conflitos que vão surgir. Eles são inevitáveis ao longo do tempo, né? Por mais que você queira, por mais que você faça, né? Por mais que seja um relacionamento maravilhoso com seus filhos, eles vão acontecer em algum momento.
Então é importante que você saiba lidar com eles. Então é importante também que vocês, como cônjuge, conversem sobre as estratégias para lidar com isso. Não é simplesmente eu vou falar com seu pai. Não, não é isso. Nunca. Eu sugiro você nunca falar um negócio desse. Né? Você tirou sua autoridade e passou para outra pessoa. Ou seja, todas as vezes que tiver algum problema, você precisa usar a figura de uma outra pessoa para poder resolver. E não é bem assim que a coisa funciona. Fala, olha, se for para você usar o nome a figura do pai, então que seja da seguinte forma: olha, é o seguinte, se você continuar dessa forma, nós vamos ter que conversar. Eu vou chamar seu pai, a gente vai conversar e aí não vai ficar bem para você, né? E mostre que você também tem uma certa autoridade sobre isso, né? É importante que você lide com os conflitos de uma maneira pacífica, de uma maneira não violenta, mas é lógico, sem abrir mão do seu papel, da sua posição de autoridade dentro de um relacionamento com seus filhos. Tá? Isso daí vamos defender a unhas e dentes constantemente, senão vai chegar um momento em que quem manda vai mudar de papel. Né? Então é importante que você explore aí todas as formas de contornar esses conflitos. A gente não tem nenhuma fórmula, né? Nenhuma receita de bolo para lidar com as coisas. Muitas das coisas, quando a gente fala em termos de ser humano, a gente tem a teoria, a base, e aí você vai aplicar isso, mas a maioria das coisas você vai aprender a lidar no seu dia a dia. Né? Então você vai descobrir a melhor forma de conversar com seu filho, vai se tornar especialista nisso, como eu já falei lá atrás, vai ver como que ele absorve essas informações para você então começar a entrar numa base de comunicação não violenta, que são aqueles 4 passos que eu passei lá atrás, e a partir daí você contornar, criar a sua forma ali naquele momento de contornar este conflito. Bom, entrando aqui numa reta final para o nosso episódio de hoje, eu quero falar sobre modelagem de comportamento saudável. Tá? E a gente vai usar como base a comunicação não violenta para isso. O que eu quero dizer sobre este tema? É necessário que nós tenhamos ali uma certa influência positiva dentro do relacionamento com nossos filhos. Tá? Eu diria, né, em geral, dentro da nossa casa, mas principalmente com os nossos filhos, já que o foco aqui são eles. Então, comece, por exemplo, a praticar essa comunicação não violenta com você mesmo. O melhor ponto de início para qualquer prática, para qualquer, digamos que, conjunto de práticas, né, ou metodologia, somos nós. Não adianta eu exigir do outro que ele não tenha uma comunicação violenta e eu ser a pessoa que sempre usa a comunicação violenta. Então, são contrariedades que podem complicar aí ao longo do tempo. É necessário que você comece a praticar, esteja consciente das suas necessidades, dos seus sentimentos, né? Aprenda a lidar com isso e se comunique de uma maneira mais autêntica em relação a isso. Como eu sempre digo, ambiente seguro não é um ambiente qualquer. É um ambiente onde você pode se abrir, falar, sem ser julgado, né? E esse ambiente precisa ser criado dentro da sua casa, não somente entre os cônjuges, mas também com os filhos. Segundo ponto, observação sem julgamentos. Né? Observe a situação e pare de julgar. Pare. Ah, mas isso aconteceu porque você também é isso, porque você é aquilo. Gente, se é uma coisa desnecessária, na maioria das vezes, é opinião. Demasiada, principalmente. Tá? Então, pegue a situação e simplesmente trate como uma situação. Eu falei lá dos pontos, lá da base, né, de observação. Observe o negócio, não precisa colocar julgamento. Tá, aconteceu o fato, ou a pessoa está te contando ali o que aconteceu. Observe, né, e depois ajude a resolver. Pare de ser um juiz, né, porque nem juiz eu acho que é um intrometido, na verdade, seria a palavra melhor aqui.
que vai ficar julgando as pessoas, que vai ficar falando, você é isso, você é aquilo. Ninguém tá precisando disso. Né? Não tem como você exigir que uma pessoa seja legal se você fica falando toda vez pra ela que ela é um porre. Não tem como, ela vai acreditar que não porre e pronto, e vai ser um porre. E você não vai poder fazer nada, porque a oportunidade que você tinha de falar alguma coisa boa, você não usou. E aí, mas eu sempre falo e nunca acontece. Olha, eu vou te falar. Isso é culpa do ser humano. Nós temos aí uma tendência muito grande a fazer as coisas ruins, né? E é uma tendência muito maior do que fazer coisas boas. Então, é por isso que quando a gente faz algo ruim, que machuca alguém, essa pessoa remoe aquilo por anos. Mas quando você faz uma coisa boa, ela esquece na semana seguinte. Por quê? Nosso instinto é esse. Então, o que a gente aprende com isso? É que eu não preciso fazer coisas boas? Não devo? Porque o outro vai esquecer mesmo? Acho que não. A minha leitura sobre isso é que você precisa fazer constantemente. Isso eu acho que é uma boa prática. Até porque se você está fazendo coisas boas constantemente, talvez você tenha menos tempo para fazer coisas ruins. Inclusive, julgar as pessoas. Então, não precisa disso. Né? Você não precisa, por exemplo, você tem lá um vocabulário onde você costuma dizer: você é um bagunceiro, você é um desorganizado. Que tal você falar: olha, percebo que seus brinquedos, que as suas coisas, que suas ferramentas estão espalhadas aqui pelo chão. Por favor, junte para que a casa fique mais organizada. Não é diferente do que você falar tudo isso? Que você é um bagunceiro, que essas coisas ficam jogadas, que não sei o que toda vez é a mesma coisa, né? Lá, por favor, né? Acho que não precisa de um podcast pra gente saber esse tipo de coisa. Mas está aí, já que o óbvio só é óbvio quando é dito. Bom, o terceiro ponto aqui que eu quero falar é reconhecimento de sentimentos, né? Então, esteja atentos aí aos sentimentos dos seus filhos. Nós estamos recapitulando algumas coisas aqui, justamente para que você possa criar um bom relacionamento com eles. Não adianta você simplesmente querer se impor a todo instante e não ouvir. A escuta ativa serve justamente para isso, né? Então, escute. Né? Mostre empatia, demonstre que você se importa, né? Olha, uma frase que você pode utilizar inclusive para isso: entendo que você está se sentindo frustrado, está se sentindo mal, né? Não conseguiu fazer o que queria. Entendo, olha só, eu entendo, né? Tô falando de mim, eu entendo. Estou falando de você, que você se sente frustrado. Olha só que interessante, né? É diferente, muito diferente de você chegar: isso é besteira, vai lá, vai arranjar um chão pra varrer, vai lavar uma louça que isso passa. Desnecessário, mais uma vez, né? Vamos falar de coisas boas, né? A identificação das necessidades é o próximo ponto aqui, o meu quarto ponto. Ajude seus filhos a identificarem as suas próprias necessidades, entender o que eles realmente precisam. Às vezes, o que eles querem não é o que eles precisam. E aí você vai falando: não, você não precisa disso. Eu vou te dar isso. O que vai acontecer? Você vai ter uma pessoa frustrada. Vamos lá. Um bom exemplo sobre isso. O seu filho, ele quer um tênis branco porque ele vai num determinado evento. E você simplesmente fala pra ele: não vou te dar um tênis branco. Você não precisa disso. Eu vou te dar uma bota. E dá a bota pra ele. Talvez ele use porque não tenha outra opção. Mas vai usar com a mesma alegria? Não vai. Qual que é a sua obrigação como pai em termos de comunicação com o seu filho nesse sentido? Filho, olha só. Você está querendo um tênis branco, eu acho super legal, é bonito, tal, tá dentro das nossas condições, mas tem uma questão: você está indo para um lugar onde vai tá barro, não vai tá legal, e aí seu tênis branco vai ficar irreconhecível, você vai acabar sujando, você não gosta nem de coisas sujas, né? Talvez seja melhor você usar uma bota. Aqui, ó, tem uma bota que é com Sporter, tal, não sei o que, tal. Que tal? Não seria melhor isso? Eu acredito que seria, porque aí mesmo que você suje, você consegue limpar aí de alguma forma, né? E facilmente, porque o tecido permite isso e não sei o que. É diferente,
É comunicação. O que acontece? Os pais não têm paciência de fazer esse tipo de coisa, né? E muito menos, talvez, alguns não tenham nem a sabedoria de fazer essas coisas. Não conseguem fazer, né? Não foram ensinados, né? Ninguém falou, olha, para você usar uma maneira adequada de falar, fale assim. Não, ninguém nunca falou isso. Aí a pessoa fica repetindo padrões que aprendeu durante a vida. Bom, comunicação empática. Ouça atentamente e demonstre que você está se importando, se você está interessado no que a pessoa está dizendo. Já é muito ruim, né? O cônjuge chegar pro outro, falar uma coisa e outra. Uhum, pois é. Tá. Não tá nem aí. Imagina para uma criança, imagina para um adolescente. Como que isso não funciona? E aí eu volto naquele ponto que eu já falei algumas vezes aqui. Se você não demonstrar isso, ele vai procurar quem demonstre. E não vai ser legal para você. Você vai se sentir de lado. E quem dera fosse se sentir de lado por alguém legal. Porque pode muito bem não ser. Então, reflita ali sobre os seus sentimentos, as necessidades, para mostrar que você realmente está comprometido com ele, tá? Que você está ouvindo atentamente o que ele está dizendo. Pedidos positivos, e eu vou dar aqui um bom exemplo sobre isso, tá? É importante que você saiba fazer isso. Não é simplesmente mandar. Primeiro, quem manda é um ditador, né? Porque você pede, né? E a outra pessoa, por respeito a você, faz. Então, é diferente. Você não manda nada, você pede. Pelo menos não deveria mandar, né? Talvez a gente mande algo pelo correio, mas mesmo assim a gente nem manda, a gente envia, não sabe nem se chega, né? Em algum momento pode até se desviar. Mas o que eu quero dizer? Pedir é diferente de mandar. Quem pede, pede com jeito. Por favor, poderia fazer tal coisa? Eu trato com pessoas o dia todo através de mensagens, né? Em virtude das minhas atuações profissionais. Então, eu vejo grupos onde as pessoas simplesmente faça isso, faça aquilo. O que tem lá? Gente, não existe um por favor, não existe um obrigado, não existe um poderia, né? Alguma coisa que amenizasse essa cultura de mandar. Às vezes a pressa, às vezes a gente acaba falando com um mau jeito, e eu não me excluo disso, tá? Às vezes eu vou lá e falo, não dou bom dia nem nada, já passo por cima de tudo, mas em seguida eu já venho com a minha frase: me desculpe pelo mau jeito, acabei nem te dando bom dia, mas por favor, será que você poderia atender o que eu coloquei acima? Né? Ou lá no final, né, depois de tudo resolvido, eu falo: muito obrigado, desculpe porque acabei nem dando bom dia, entrou de mau jeito aqui por causa da correria, mas obrigado mais uma vez pelo seu apoio e obrigado aí pela ajuda, tal, alguma coisa assim. Por quê? Porque faz toda a diferença. Quando você for falar de novo, que você for se dirigir a essa pessoa, você acha que ela vai te fazer com gosto? Ou porque precisa? Vai fazer porque precisa, normalmente. Porque é um grosso, porque não tem outro jeito, né? Então é justamente isso. Agora, use frases delicadas, use frases educadas. Por exemplo, você poderia, por gentileza, guardar essas coisas que estão soltas? Você poderia, por favor, fazer o envio de tal coisa? É muito diferente de você manda logo esse negócio, faz isso, faz aquilo. Meu, não mandou essa coisa ainda? É muito chato, é muito ruim. Aliás, eu não gosto dessa palavra, dessa frase, chato. Mas é muito ruim que você tenha esse tipo de convivência com alguém. Bom, próximo ponto aqui é a resolução dos conflitos, que já falamos lá acima, mas aqui eu também deixo um lembrete, né? Quando você tiver conflito, ajude seus filhos a expressarem os seus sentimentos e as suas necessidades de uma forma construtiva. E como que você faz isso? Aprendendo você primeiro. Lembra que eu falei?
Aplique em você primeiro para depois aplicar nos outros. Aprenda você a se comunicar de uma maneira não violenta, né? Aprenda você primeiro a expor os seus sentimentos, as suas necessidades. Aprenda. E aí depois você vai mostrar para os seus filhos como fazer isso. A menos que você goste de viver num ambiente onde todo mundo fica se degradando o tempo todo. Eu particularmente não gosto. E é por isso que acredito que várias pessoas não gostem, que eu estou aqui falando para você neste ponto, neste momento, de que você precisa estar mais atento a essas coisas. E ensine os seus filhos na solução dos problemas, tá? Não é jogar debaixo do tapete, não é empurrar para outra pessoa, não é esse tipo de coisa, tá? A sua atitude em resolução dos problemas com eles, dos conflitos com eles, vai ensinar eles a resolverem os conflitos lá fora. Então, hoje nós temos empresas com pessoas enfermas nesse sentido, porque não conseguem resolver os próprios problemas. É um problema, não deixa de ser. E por quê? Porque essas pessoas não foram ensinadas. Tá? Então você está tendo o privilégio de ouvir esse tipo de coisa aqui, para que você não somente aprenda a fazer, mas ensine seus filhos para que eles lá na frente possam ensinar para os filhos deles e possam fazer desse mundo um mundo melhor, onde profissionais conseguem se respeitar, onde profissionais conseguem resolver os seus problemas, né, de uma forma muito mais adequada. A modelagem de autenticidade e responsabilidade. Você demonstra, como é que você demonstra autenticidade quando você passa por algumas situações? Você deve admitir os seus próprios erros. Você deve admitir que você está disposto a corrigi-los. Então, ensine seus filhos a lidar com isso. Porque às vezes não ensiná-los nesse sentido pode fazer o quê? Ele errou e ele vai ficar se sentindo mal porque ele não vai querer expor, porque ele vai ser repreendido, não sei o quê. Não é isso. Assumir a responsabilidade é muito mais do que isso. É você estar disposto realmente a corrigir, né? A tentar seguir adiante, né? Algo nesse sentido. E por fim, e não menos importante, paciência e empatia. Você precisa, para aplicar uma comunicação não violenta, fazer uma coisa imprescindível, que é segurar a sua língua, a sua boca. Então não saia falando o que vier à sua mente de primeiro. Segure, né? Ouça primeiro, veja as coisas e aí se coloque no lugar do outro. E eu volto a falar aqui que empatia não é simplesmente isso, é você se colocar no lugar do outro de forma a sentir todos os efeitos que ele sentiria se ele estivesse nessa situação. Então, tenha empatia, seja empático consigo, com o outro, durante todo esse processo de aprendizado. É um processo contínuo, né? Se nós desistirmos de um processo desses, tanto da comunicação eficaz como de uma comunicação não violenta com os filhos, nós podemos nos arrepender depois. O tempo que a gente vai gastar corrigindo as coisas nem se compara com o tempo que a gente gastaria plantando, planejando e evitando algumas coisas. Bom, esta é a mensagem de hoje. Eu espero que realmente tenha sido agradável, satisfatória, que eu tenha utilizado um vocabulário não violento aqui, apesar de muitas vezes a gente acabar se descontrolando aí por causa dos acontecimentos, né? Mas enfim, eu espero que você tenha aproveitado todo este conteúdo que é feito com muito carinho para você, tá? E principalmente aí do outro lado do mundo, do outro lado do continente, você que está nos ouvindo aí em algum outro país que eu não citei aqui, mas muito obrigado pela sua audiência, tá bem? Lembrando que os nossos cursos de comunicação eficaz e também de oratória, apresentação em público, estão disponíveis lá na Udemy. E você pode também, através de Amazon.com, comprar aí os nossos livros, né? A comunicação eficaz, o caminho para relacionamentos de qualidade e também o comunicação eficaz para casais, o caminho para um relacionamento de qualidade. Eu fico por aqui mais uma vez te desejando paz, prosperidade e esperando que nos encontremos num próximo envio. Deus abençoe!